Dossiê Apócrifos 05. Católicos versus Protestantes. O duelo dos cânones. Se você pegar numa Bíblia católica e numa Bíblia protestante e as comparar, vai notar uma diferença crucial. A versão católica é maior. Ela contém 7 livros a mais no Antigo Testamento. Livros como Tobias, Judite e os Macabeus, que contêm histórias épicas e ensinamentos profundos. Antes de desvendarmos este mistério de séculos, se você também é um apaixonado por aprofundar a sua fé e desvendar os segredos da palavra, quero convidar você a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se agora no Farol da Fé, deixe o seu like para nos ajudar a levar esta luz a mais pessoas. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas investigações. A pergunta é inevitável. Por que existe esta diferença? Alguém retirou livros da Bíblia? Ou alguém adicionou livros que não deveriam estar lá? Hoje, no Farol da Fé, vamos dar a resposta definitiva para o duelo dos cânones e entender de uma vez por todas por que a Bíblia católica tem 7 livros a mais. Parte 1. A Bíblia dos Apóstolos, a Septuaginta. Para entender a origem da diferença, precisamos de viajar no tempo, para antes do nascimento de Cristo. Naquela época, a maioria dos judeus vivia fora de Israel, e a sua língua principal era o grego, não o hebraico. Por isso, por volta do século III a.C., uma tradução das escrituras hebraicas para o grego foi feita em Alexandria, no Egito. Esta tradução ficou conhecida como a Septuaginta. A Septuaginta era a Bíblia dos apóstolos e dos primeiros cristãos usavam. E aqui está o ponto crucial. Esta versão grega incluía os 7 livros que hoje estão na Bíblia católica: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e 1 e 2 Macabeus, além de trechos de Ester e Daniel. Para a igreja primitiva, estes livros faziam parte das Escrituras, sem grande distinção. Parte 2. A definição do cânone judaico. Enquanto o cristianismo se espalhava, o judaísmo passou por um momento de redefinição, especialmente após a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 d.C. Os líderes judeus reuniram-se para definir oficialmente quais livros fariam parte do seu cânone sagrado, a Bíblia hebraica. Eles estabeleceram alguns critérios, e um dos principais era que os livros deveriam ter sido escritos originalmente em hebraico e dentro de um certo período profético. Como os 7 livros em questão foram escritos mais tardiamente e, na sua maioria, em grego, eles foram deixados de fora do cânone judaico oficial. Assim, surgiram 2 versões do Antigo Testamento, a versão hebraica, mais curta, e a versão grega da Septuaginta, mais longa. Parte 3. A Reforma Protestante e o retorno às origens hebraicas. Durante mais de 1000 anos, a Igreja Cristã, de forma geral, continuou a usar a Septuaginta como base para o seu Antigo Testamento, incluindo os 7 livros. A Vulgata Latina de São Jerônimo, que se tornou a Bíblia oficial da Igreja Católica por séculos, continha estes livros. A grande mudança veio no século XVI com a Reforma Protestante. Um dos lemas dos reformadores, como Martinho Lutero, era sola scriptura, ou apenas a Escritura. Na sua busca por voltar às fontes mais originais do cristianismo, Lutero e outros decidiram que o Antigo Testamento da Igreja deveria seguir o cânone hebraico, o mesmo usado pelos judeus, por ser mais antigo e escrito na língua original do povo de Israel. Portanto, os protestantes não retiraram os livros. Eles adotaram um cânone mais antigo e mais curto. Lutero considerava os 7 livros como leituras úteis e edificantes, mas não como divinamente inspirados, da mesma forma que os outros. Ele os agrupou numa seção separada da sua tradução da Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento, e chamou-lhes Apócrifos. Parte 4. A resposta católica. O Concílio de Trento. Em resposta à Reforma Protestante, a Igreja Católica convocou o Concílio de Trento. Neste concílio, a Igreja reafirmou oficialmente
o que já era uma tradição de séculos, que os 7 livros da Septuaginta eram de fato divinamente inspirados e pertenciam ao cânone das Escrituras Sagradas. Para distingui-los dos livros hebraicos, a Igreja Católica deu-lhes o nome de deuterocanônicos, que significa segundo cânone, não para indicar uma inspiração inferior, mas para reconhecer que sua aceitação no cânone foi formalizada mais tarde. Assim, desde o Concílio de Trento, a diferença entre a Bíblia católica e a protestante foi selada. Então, quem está certo? Na verdade, a questão não é sobre certo ou errado, mas sim sobre história e tradição. Ambas as Bíblias vêm de linhagens antigas e respeitáveis. A Bíblia protestante baseia seu Antigo Testamento no cânone hebraico, enquanto a Bíblia católica baseia-se na tradição da Igreja primitiva e na Septuaginta grega. Conhecer esta história não serve para criar divisão, mas para aprofundar nosso entendimento e respeito pelas diferentes tradições da fé cristã. No fim das contas, o núcleo da mensagem da salvação em Cristo Jesus permanece central e inalterado em ambas. Se gostou de decifrar este segredo conosco, junte-se ao Farol da Fé, inscreva-se, deixe o seu like para nos ajudar a levar esta luz a mais pessoas e não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas investigações.